Cheguei! Contador, evite que seu cliente se torne um sócio remisso. Empresário, assista a toda essa aula rápida e evite se tornar um sócio remisso, porque as consequências podem ser as piores de acordo com o Código Civil. Para começar esta aula falando sobre o sócio remisso e suas consequências, eu vou passar para vocês dois conceitos necessários. Primeiro, o que é subscrição de capital e, segundo, o que é integralização de capital. Subscrição de capital significa o compromisso que o sócio assume de integralizar o capital, que pode ser já no ato da constituição da empresa ou no momento a posteriori combinado no contrato, certinho? Já a integralização de capital é exatamente a realização do compromisso assumido, onde o sócio transfere para a empresa uma parte do seu patrimônio, seja bens, direitos, na proporção do montante que ele se comprometeu, que ele subscreveu. Beleza? Muito bem. Então, subscrição é o compromisso. Integralização é realização. Entendido isto, podemos começar a entender o que é um sócio remisso, que eu vou falar aqui na frente. Acompanhe nesse gráfico do tempo. Para facilitar o seu raciocínio, eu numerei o tempo, tá ok? Aqui no tempo 1, ocorreu a subscrição de capital. Como isso se dá? Numa sociedade limitada, por exemplo, é no contrato social, porque sociedade limitada é uma sociedade de pessoas, constituída entre pessoas físicas ou jurídicas, que terão que assinar esse contrato, certinho? Então, no contrato social, haverá uma cláusula importante tratando do capital social. E lá virá a palavra subscrição. As sociedades são sócios. A sociedade subscreve neste ato o capital de, vamos supor, R$1 milhão. E aí, os sócios têm que decidir se vão todos integralizar já no ato ou vai ter um prazo para integralizar, certinho? Então, é interessante, nesta mesma cláusula, colocar um parágrafo, por exemplo, parágrafo único daquela cláusula. O capital, ora subscrito, é integralizado neste momento integralmente. Então, os sócios integralizaram o capital exatamente no momento da constituição. Então, nesse caso, não se falará em sócio remisso. Beleza? Agora, situação 2. Lá no contrato social está dizendo: a sociedade é constituída com 4 sócios, A, B, C e D, cada qual entrando com 25%. E o capital total é de R$1 milhão dividido em cotas de R$1. Pronto. É uma sociedade limitada aí. Certinho? Então, repetindo, o capital é de R$1 milhão, dividido em cotas de R$1 cada, certinho? São 4 sócios, A, B, C e D, cada um com 25%. Então, cada um vai integralizar R$250 mil, tá ok? Bom, e aí, neste contrato está dizendo o seguinte, parágrafo único, os sócios A, B e C integralizam, neste ato, o capital social. O sócio D integralizará em 10 dias. Então, esse prazo contratual, no contrato, os sócios estabelecem qual é o prazo que aquele sócio está precisando, 10 dias, 20 dias, 50 dias, estabelece-se. Então, neste, vamos supor 10 dias, tá bom? Prazo contratual para integralização, 10 dias, do último sócio, sócio D. Então, essa empresa, você está vendo que ela já está começando com um capital já realizado de 3/4 do capital, 750 mil. Falta a integralização de 250 mil do sócio D. Raciocinou aí? Tá bom. Aí o sócio D tem um prazo, como você viu aí, de 10 dias para integralizar. Tá ok? E aí este prazo se passou. E
o sócio D está caladinho. E os demais sócios, opa, cadê o capital dele? Precisamos desse capital para comprar mercadoria, vender, gerar lucro. E os demais sócios disseram, olha, ele não está se manifestando, então vamos notificá-lo nos termos do Código Civil, artigo 1004. E aí, então, a empresa, a sociedade, certo? É uma notificação da sociedade, não é de um sócio ou de outro. Então, em nome da sociedade, os demais sócios assinam uma notificação cobrando que o sócio D de dado integralize. Essa notificação pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial você já conhece, né? Tem esse custo de usar o judiciário para notificar. A extrajudicial é qualquer notificação que faça a outra parte tomar conhecimento. Um e-mail, um WhatsApp, um documento assinado pelo sócio D, ou, geralmente, nós contadores recomendamos que é melhor que se faça uma notificação via cartório. Tem um custo menor do que o judicial, mas, né, fica melhor caracterizado, porque a partir daqui pode ocorrer a judicialização do problema. Muito bem. De qualquer forma, a notificação extrajudicial está valendo. Agora, cuidado, que nos termos do artigo 1004 do Código Civil, a partir deste momento, são 30 dias para que o sócio D integralize. Aqui fica aquela recomendação para aquele sócio que subscreveu e não integralizou. Faça o máximo para integralizar neste prazo de até 30 dias se recebeu a notificação. Por quê? Se os demais sócios estão notificando, é porque, na pior das hipóteses, eles vão querer fazer uso do que diz o Código Civil. E, geralmente, é a empresa que já está fazendo sucesso e exigindo que o sócio integralize sob pena de ele pagar pelas consequências, até mesmo de ser retirado da sociedade, como você vai ver. Certo? Então, tá aí o recado para quem está devendo. Integralize. Dê um jeito, se vire. Porque após 30 dias, olha o que acontece. Momento 4. Então você viu a passagem. Momento 1, subscrição. Momento 2 foi o prazo para ele integralizar de acordo com o contrato. 10 dias. Se passou esse prazo. E, após esse prazo, então, os demais sócios podem fazer a notificação para que ele integralize. Feito a notificação, transcorridos 30 dias, e ele não integralizou, pronto, a partir desta data, após este período, entende-se nos termos do Código Civil que está constituído em mora. Constituído em mora quer dizer que esse sócio acabou de se tornar um sócio remisso. Então agora ele está sujeito às consequências que eu vou tratar agora. Certo? Então vamos lá. Ele se tornou um sócio remisso a partir deste momento. Tá? Ele está inadimplente já desde lá de trás. Mas agora ele se tornou um sócio remisso, porque passou pelos trâmites que o Código Civil exige. Tá bom? E quais são as consequências? Nos termos do parágrafo único do artigo 1004 do Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, diz o quê? Poderá a maioria dos demais sócios preferir. Quando se diz a maioria dos demais sócios, quer dizer que não inclui o sócio D. A maioria entre sócios A, B e C. Outro ponto importante é que quando se diz a maioria aí, não é em número de pessoas. É a maioria na participação no capital social. Certinho? Como no exemplo citado, cada sócio entrou com a mesma participação de 25%. Então, a maioria seria aí de mais de 25%. Ou seja, 50%, no caso aqui citado. Certo? Mas, só abrindo um parênteses. Se tivesse uma outra situação, por exemplo, sócio 1, 2 e 3. Sócio 1 entrou com 25%. Sócio 2 com 25%. Sócio 3 com 50%. Certo? Aí, então, a maioria seria 50% mais 1. Isso quer dizer que o sócio 3 sozinho não é maioria, porque ele é a metade. Ele precisaria de mais um sócio
concordando com ele. Certinho? Tá bom, voltando aqui ao assunto, então poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização ou a exclusão do sócio remisso ou reduzir sua participação ao montante já realizado. Esclarecendo, a indenização quer dizer o quê? Que, no nosso exemplo, sócios A, B e C já integralizaram, o sócio D ainda não integralizou, o sócio D de dado, no nosso exemplo, se tornou um sócio remisso, então os demais sócios dizem, né, está em negociação com ele, já se passou o prazo, nos termos da lei, para você integralizar e continuar aqui na sociedade, você vai ter que indenizar a sociedade. Que tipo de indenização? Se a empresa já está há 1 ano funcionando, está funcionando 1 ano com o capital dos demais sócios. E aí, apurado o lucro, então, a parte que seria dele nos termos do contrato social, 25%, então ele poderia não receber a distribuição de lucro e indenizar os demais sócios, porque o capital dele fez falta na sociedade. Enfim, há que se negociar uma indenização para que ele integralize ainda e continue na sociedade. Essa é uma forma, certinho? É o que o Código Civil está permitindo lá no parágrafo único do artigo 1004, tá bom? Ou, se ele não está conseguindo integralizar, ou até mesmo já integralizou uma parte, mas não consegue integralizar o restante, os demais sócios, em sua maioria, podem decidir pela exclusão desse sócio remisso. Se excluir o sócio remisso, como é que fica a sociedade? Então aqui está. A parte do sócio D, está aqui, ó, tomar as cotas para si. Significa dizer o quê? Que os demais sócios tomam a cota do sócio D e integralizam aí em comum acordo ou proporções iguais. Certo? Como só sobraram os sócios A, B e C, então cada um integraliza 1/3 da parte que o sócio D teria que integralizar e assumem essa parte do sócio D. Então fica somente sócios A, B e C com o que era 25% mais 1/3 para cada um do que seria do sócio D. Beleza? Ou faz a exclusão do sócio remisso e pode transferi-las a terceiros. Isso quer dizer que o sócio D sai e entra o sócio E, um terceiro. Agora nós temos sócios A, B, C e E, cada qual com 25%. Certo aí? Aí você diz, mas o sócio D já tinha integralizado uma parte, vamos supor, 200 mil reais, faltava 50 só. Só que, ainda assim, ele pode ser excluído porque ele é um sócio remisso. Claro que, nesse caso, a sociedade vai ressarcir ao sócio D a parte que ele já tinha integralizado e descontar os juros pela mora. 200 mil menos os juros, né? E até multa se previsto no contrato social. Certo aí? Ou então, pode-se fazer a exclusão do sócio remisso, exclui-se o sócio D e reduz o capital. Então, se o sócio D não tinha integralizado, o capital agora, que seria de 1 milhão, cai para 750 mil e sobraram os sócios A, B e C, cada qual com 1/3 do capital. Certinho? Da mesma forma, se nesse momento o sócio D de dado já havia integralizado 200 mil, hipoteticamente, então nesse caso, reduz-se o capital para 750 mil e devolve-se os 200 mil do capital que o sócio D havia integralizado, deduzindo desses 200 mil os juros, multas ou até mesmo indenização, né, em virtude do prejuízo que a sociedade sofreu. Certinho? E a última alternativa, reduzir sua participação ao montante já realizado. Então aqui, tá aí, o sócio D havia integralizado só 200 mil. Ele não está conseguindo integralizar os outros 50 mil. Ou não pretende integralizar, quer permanecer na sociedade. A sociedade admite que ele permaneça. Então, os demais sócios podem
simplesmente tomar a decisão de manter o sócio D com 200 mil de capital apenas. Então a sociedade agora passa a ter 950 mil de capital. Sócio A, B e C, cada qual com 250 mil já integralizado no ato, tá lembrado? E agora mais 200 mil do sócio D, que faltava integralizar 50 mil. Então, poderá a maioria dos demais sócios preferir por reduzir a participação ao montante já realizado. Entendido aí? Enfim, se você realmente gosta do ensino raiz, que eu acredito que é um dos raríssimos que tem aí no YouTube, olha, clique aí na descrição deste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Ative aí o sininho para você receber todas as novidades. E lembre-se, nós temos 4 canais que estão aí na descrição. Inscreva-se em todos eles aqui no YouTube. E tem também na descrição os nossos 4 canais do Facebook e 4 canais lá no Instagram. Beleza? Eu te aguardo. Um abraço!